Amém. Pode sentar, fica à vontade que a gente vai ler alguns versículos. Então, como vai ser uma leitura um pouco longa, você pode ficar sentado, fica à vontade na casa do Senhor, amém? Antes de fazer a leitura contigo, eu quero te contar um sonho que eu tive essa noite. E para te mostrar como Deus às vezes fala, como Deus sempre fala com a gente na verdade, né? Tudo que Ele faz, Ele revela antes. Só que às vezes nosso drive é lento para captar a mensagem, né? Essa noite sabendo que viria ministrar hoje, eu tive um sonho. E no sonho eu via muito claramente um mendigo. E eu via esse mendigo caminhando por uma cidade, e aparentemente era uma cidade medieval, né? E eu perguntava para o Senhor, Senhor, de onde vem esse homem? E o Senhor me mostrava assim, ele veio daquele castelo. Ele me apontava um castelo muito bonito, dourado. Um castelo de contos de fada mesmo, vamos dizer assim, né? De filme. E o Senhor me falava assim, esse rapaz, na verdade, ele saiu daquele castelo. Ele nasceu como um filho do rei, ele é um príncipe. Mas ele se perdeu de casa e automaticamente ele vive hoje nas ruas como um mendigo. Ele vive de migalhas, ele vive recebendo tão pouco, e todo esse pouco que ele recebe, ele ainda me agradece, achando que sou eu que dou isso para ele. E eu falei, Senhor, e agora? O que isso me vai fazer? E o Senhor dizia assim, eu quero que ele volte para casa, porque na verdade ele é meu filho. E ele hoje vive na rua, passando fome, vivendo de migalhas, porque ele ainda não entendeu que ele é o filho do rei. E eu acordei com isso. E na mesma hora, eu te confesso que eu não tive muito entendimento do que isso significava. Um príncipe que saiu de um castelo, foi viver nas ruas, e nas ruas ele passou a receber migalhas, receber pouco, tão pouco, era o que eu dava a entender, que ele recebia tão pouco, e mesmo assim ele agradecia por estar recebendo aquilo, e ele achava que era Deus que estava dando a totalidade de tudo, que Deus o estava alimentando, que Deus estava sustentando ele, e Deus falava que ele não era para viver daquela forma, que ele deveria voltar para o castelo, para ele receber tudo que ele tinha, para ele receber a herança que ele tinha. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu perguntei, Senhor, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E o Senhor perguntou assim, você me conhece? Eu falei, Senhor, eu te conheço. E isso ficou ecoando na minha mente a manhã inteira, você me conhece? Eu falei, Senhor, eu creio que eu te conheço. Eu creio que eu te conheço. E ele repetiu muito claramente, eu preciso que todos me conheçam, para que a herança que eu tenho para os filhos do rei seja dada em sua totalidade. Hoje a minha igreja vive como um mendigo, sendo que eles são filhos do rei. E isso ficou no meu coração, eu fiquei desesperado, eu falei, Senhor, mas qual é o versículo? Fala claramente para mim, porque eu sou muito lenta, eu preciso ter entendimento de tudo. Se o Senhor falar por parábolas, eu não vou saber passar isso. E eu comecei a orar pedindo algo, e não vinha nada, só vinha isso. O mendigo que estava vivendo na rua de migalhas, sem receber tudo e achando que aquele pouquinho era tudo que o pai dele tinha para dar para ele. E aí, quando a gente não entende aquilo que o Senhor quer falar, nós começamos a orar, porque as respostas que nós procuramos estão na palavra e na oração. E aí eu clamei por ajuda, falei com uma amiga muito de Deus, Reteté de Jeová, e essa minha amiga começou a orar por mim. Na mesma hora que ela orou por mim, o Senhor falou assim, ela está intercedendo por ti nesse momento, e a palavra que eu quero te dar, porque ela está intercedendo por ti, está em João, abre em João. Eu falei assim, mas eu já li João hoje, e ele disse, tu leu, mas não meditou, volta e lê o que eu quero te falar. E a palavra que veio foi a mulher samaritana e o aleijado do tanque de Betesda. Você vai abrir em João capítulo 4 primeiro, tá? Em João capítulo 4, do versículo 4 em diante. Evangelho de João capítulo 4, versículo 4 em diante. Amém? Evangelho de João capítulo 4, versículo 4, nós vamos ler do 4 ao 10, tá? Fala assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário, meditem nessa palavra, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veja que Jesus pediu algo para a mulher, ele fala: me dar de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Ouça novamente. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, se você conhecesse, em outras palavras, quem está falando contigo, se você conhecesse quem está falando contigo, é o que ele quer dizer aqui, tá? E tu pula lá comigo, lá para o capítulo 5, no mesmo evangelho, mas agora no capítulo 5, nós vamos ler do 2 ao 15, tá? O mesmo evangelho de João, capítulo 5, do versículo 2 ao 15. Fala assim: ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda, ele quer dizer graça, misericórdia, tá? E alpendre seria um tipo de enfermaria pública, mais ou menos igual o SUS, vamos dizer, mas não é bem, tá? Mas é mais ou menos isso. Nestes jazia grande multidão de enfermos cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: tu queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhes Jesus: levanta-te, toma o teu leito. E logo aquele homem ficou são, e tomou o leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: eis que já estás são ou curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele tinha 12 discípulos, certo? Mas conforme você vai lendo a palavra, você vai ver que apenas um era íntimo de Jesus. Teve apenas um que era mais chegado a esse homem de uma forma que ele se sentiu à vontade de recostar a cabeça no peito de Jesus, que foi João. Eu não sei se para você isso soa com uma coisa muito forte. Talvez para você é muito fácil abraçar alguém. Para mim, que não tenho esse costume, que estou desenvolvendo o costume de abraçar, conforme o Senhor trabalha na minha vida, recostar a cabeça no peito de alguém parece como uma coisa muito forte, algo que é muito próximo. E o Senhor tem me ensinado que uma das coisas do caráter de Jesus é ser carinhoso, é abraçar, é receber. E a partir do momento que eu tive esse entendimento, e apesar de eu ter vindo de uma família que não abraça, que não diz eu te amo, eu quebrei esse ciclo em mim. E eu abraço as pessoas. Então, quando você receber um abraço meu, sinta-se honrado de receber a ferida da minha alma, porque abraçar, para mim, sempre foi muito difícil. Mas o Senhor tem me modificado. E o que me chama a atenção é que João tinha essa intimidade ao ponto de abraçar Jesus, recostar a cabeça no peito dele, e ainda assim ter uma autoestima tão elevada que quando ele escreve no próprio livro, ele fala: mas o discípulo mais amado. E o discípulo mais amado era ele mesmo. Então, ele
se autodenominava o mais amado. E isso é autoestima, isso é identidade, isso é reconhecer de quem ele é filho. Ele sabia exatamente quem ele era. Esse é um posicionamento correto. Eu tenho 2 filhas e quando você falar para ela, para uma delas, principalmente que é a Gabriela, que ela está linda, ela vai olhar para a tua cara e ela vai dizer, eu sei. E é uma autoestima que eu quero ter, eu vou conseguir ter essa autoestima dela, que ela fala, eu sei que eu estou. E isso é desenvolvido dentro do nosso caráter e dentro da nossa mente. E João desenvolveu isso. E a minha intenção hoje aqui é desenvolver isso em você, que você saiba que você é filho do rei e não o mendigo que precisa pedir, mendigar ou receber migalhas na rua. Amém? E o segredo para viver uma vida abundante é justamente essa: conhecer quem nos chamou, quem nos enviou, quem nos escolheu. E quem diz isso é a própria Bíblia. Muitas das vezes nós temos medo da teologia da prosperidade, até porque ela foi pervertida ao longo dos anos. Nós vemos as igrejas pregando somente sobre prosperidade. Você vai ter, você vai receber, você vai conquistar e você não precisa mudar. Você precisa vir só do jeito que você está. Jesus é amor e é um amor tão amoroso que você não precisa largar os seus pecados. Você pode vir como você está. Você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar tanto, isso é fanatismo. Você não precisa estar na igreja todos os dias, isso é fanatismo. Você não precisa estar que nem aqueles crentes que cantam alto, que gritam, que pulam, isso é fanatismo. Você precisa apenas vir e receber aquilo que Ele tem para te dar. Mas a verdade é que existe uma troca sim. A única coisa que foi de graça, que não vai te exigir nada em troca, é a tua salvação. O preço já foi pago, Jesus já morreu e já te salvou dos pecados. Mas as outras conquistas, elas necessitam de conhecimento. Quanto mais conhecimento você obtiver, mais você vai saber aquilo que você merece. E isso quem fala não é a Riane, é a própria palavra de Deus fala. Tá? Em João 10:10, você não precisa abrir, fala que o diabo, vosso adversário, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa abundância, ela fala de transbordar em todas as áreas da sua vida. Ou seja, você não tem como estar de fato conhecendo ao Jesus que está aqui na palavra e viver uma vida medíocre, viver uma vida pela metade, viver doente, viver necessitado, viver sofrendo. E quando eu falo de viver, é uma sequência de acontecimentos sucessivos, de geração em geração passa a mesma coisa, todos os dias, todos os meses eu estou sofrendo com alguma coisa. Eu saí de uma luta hoje, amanhã eu estou em outra. Riane, mas isso não vem de Deus. Sim, é de Deus. Se você for analisar a história de Jó, você vai ver que Jó não viveu a vida toda como um mendigo firidento, sofrendo sem dinheiro. Jó passou por um momento de provação. O momento significa que ele tem início, meio e fim. Ele acaba, ele termina a partir do momento que Jó tem o encontro com Deus. Então, o que nós vamos ver de semelhante entre a mulher samaritana, o aleijado do tanque de Betesda e Jó, é que a partir do momento que eles têm um encontro com Deus, que eles reconhecem com quem eles estão falando, a situação muda. Tem que haver mudança. É impossível se encontrar com Jesus, se encontrar com Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como falar com Ele, não tem como sentir Ele ser o mesmo, tá? Então, o conhecimento é o que vai trazer para a gente essa liberdade, essa questão de quebrar vínculos com a miséria de uma forma geral, seja mental, física, espiritual, financeira. E isso também se confirma em Oséias capítulo 4, versículo 6, quando diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E a destruição, ela não fala só de uma unha encravada ou de uma gripe. Quando ele fala destruição, fala de todas as áreas. Viver frustração não vem de Deus. Nós precisamos quebrar o ciclo do vitimismo, dizer: é normal, o Senhor está me provando. Eu estou passando por isso porque é da vontade de Deus. Eu estou desse jeito hoje porque é da vontade de Deus. Nós não devemos aceitar. O profeta Oséias, ele falou muito claramente: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais você entende a quem você serve, mais você entende a quem você pertence. Amém? Eu quero que você entenda que você pertence ao Senhor. Bata no seu peito e repita isso para que a sua mente, quando nós falamos, porque eu quero te explicar também algo, tá? Quando a pessoa que está aqui em cima falar para você, repita algo, não é para te fazer de palhaço. É científico. A tua mente, quando tu repete algo, tu grava com mais facilidade.
Você tem a capacidade de reproduzir isso na sua vida quando você repete, quando você professa sobre a sua vida. E você, na qualidade de um profeta e de filho do rei, que é isso que você é, todas as vezes que você repetir, você vai tomar posse. Então diga: eu sou filho do rei. Não, tu não falou como filho do rei, tu falou como mendigo, agora tu vai falar como filho do rei. Eu sou filho do rei. Eu vim para quebrar ciclos. Amém, amém. Hoje, em nome de Jesus, vai ser quebrado ciclos, amém? Ele tomou posse, tá vendo? Menino é pentecostal, que nem a mãe dele. Agora eu quero te perguntar, você conhece Jesus? Pode parecer uma pergunta idiota, como eu achei essa noite, quando o Senhor me perguntava em sonhos. Senhor, é claro que eu te conheço. Só que a questão é que, nos dias atuais, assim como a igreja primitiva, nós ainda não conhecemos Jesus de fato. Nós passamos a vida inteira conhecendo Ele um pouquinho mais cada dia. E à medida que você conhece Cristo, à medida que você se encontra com Cristo, Ele tira um pouquinho de ti, coloca um pouco dele. E isso vai acontecendo todos os dias mais. E a sua oração deve ser: Senhor, eu quero te encontrar tanto, eu quero falar tanto contigo, até que ninguém entenda onde é que o Senhor começa, onde é que eu termino, aonde é que está a divisão entre nós dois. Eu quero ser só um contigo. E eu te falo isso porque eu passei a pedir isso para o Senhor. Eu sempre tive uma convicção: Senhor, eu sou assim, eu nasci assim, eu acho que o Senhor vai trabalhar na minha vida da forma que eu sou. O Senhor me chamou dessa forma, eu acredito que o Senhor vai trabalhar em mim do jeito que eu sou. E o Senhor disse: não, não é assim, eu quero que você seja como eu sou. E eu falei: meu Deus, você me pediu, dura coisa me pedir-te. E o Senhor, a primeira coisa que Ele falou para mim foi: eu te quero no meio de gente, eu te quero com pessoas, eu te quero abraçando. Eu era sorridente, e foi quando eu comecei a assistir The Chosen. Se você não assiste, assista. E para quem não sabe, eu sou muito chorona, muito, muito, muito. E todos os capítulos, quando eu passei a assistir, eu chorei em todos, porque eu vi naquele ator de fato Jesus, um Jesus sorridente, um Jesus que abraçava, um Jesus que Ele era receptivo. E eu falei: Senhor, eu quero ser desse jeito. Eu quero ser dessa forma, eu quero me encontrar contigo dessa forma também. E nós vemos que de fato nós não conhecemos Ele, que nós conhecemos todos os dias um pouquinho mais. E aí talvez você me pergunte: Riane, como é que eu posso conhecer esse Cristo? Como é que eu vou conhecer esse Jesus? E cada dia mais, irmãos, eu tenho convicção de que é somente através da palavra. A leitura da palavra vai ser a revelação perfeita daquilo que você procura. Eu tenho dúvidas diante de muitas coisas, mas a única que eu tenho convicção é de que o Senhor se revela a nós através da palavra. E é por isso que tem sido tão difícil desenvolver leitura para muitas pessoas. Meu esposo, ele tinha muita dificuldade de ler. E ele nunca tinha lido um livro, para vocês terem uma noção. Roberto, com 37 anos, nunca tinha pegou um livro e lido todo. Roberto fez encontro com Deus. A primeira coisa que o Senhor quebrou na vida do Roberto foi a leitura. O Roberto, do último encontro para cá, já leu 4 livros. Já leu todo o Antigo Testamento. Já está no Novo Testamento e lê, e repete, 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 repete. E ele já fala da palavra do Senhor. Quem se encontra com Jesus nunca permanece da mesma forma. Se você ainda não mudou, você ainda não teve encontro de fato com esse Cristo que modifica caráter, que modifica pessoas, que quebra ciclos, que modifica famílias, modifica DNA, modifica tudo que você imaginar, Ele vai modificar. Só que é necessário se encontrar com Ele através da palavra. Lembre-se que Oséias disse: o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tá? E então, nós vamos ver 2 exemplos aqui, como eu trouxe para você: a mulher samaritana e o aleijado do tanque de Betesda. 2 pessoas fora de um padrão correto de vivência. A primeira, uma mulher que viveu durante anos e anos e anos ciclos repetitivos de relacionamentos destruídos. Ela já estava no 6º marido e não dava certo. Tu imagina, quanto é que a mulher ia ter paciência para viver com 6 maridos? E nunca dava certo. Gente, quem é casado sabe que não é fácil, mas é a melhor coisa que pode acontecer. Para você que é solteiro, clame por um casamento. Pegou o código, Vitória? Pegou o código. Clame por um casamento. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, é casar bem casado. Eu estou com o Roberto há 21 anos e todos os dias a gente conhece um pouquinho mais.
A gente se conhece um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Então, tu imagina um tipo de evangelho. E eu moro com o Roberto, eu trabalho com o Roberto, eu durmo com o Roberto, eu como com o Roberto todos os dias. Tudo que você imaginar, nós fazemos juntos. Nós tomamos café juntos, almoçamos juntos, nós lanchamos, nós trabalhamos juntos. Então, tudo que nós fazemos é juntos. E ainda estamos nos conhecendo todos os dias. A gente percebe um negocinho aqui, outro negocinho ali que precisa ajustar. Então, imagina com Cristo. E como é que tu vai ter uma vida de intimidade com Cristo se tu só quer orar uma vez por dia, 5 minutos antes de dormir? Senhor, obrigado pelo meu dia, me dá uma boa noite de sono, amém. Ou então, vou lá no culto hoje, quarta-feira. Então, vou lá no culto hoje, domingo. Eu vou lá fazer uma visita, como se Jesus precisasse que a gente fizesse a visita para Ele. Quando o mendigo que está passando fome somos nós. Nós temos essa prepotência de dizer, eu vou lá visitar, ou eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. Tá bom, eu te aceito, vem aí, cara. Né? Isso é pela falta de entendimento, pela falta de reconhecimento de que nós estamos falando com o Rei dos Reis. Tá? E aí, nesses 2 versículos, nós vamos ver que tanto a mulher samaritana quanto o aleijado do tanque de Betesda, eles foram 2 pessoas fora do contexto, mas que após receberem Cristo, eles alcançaram outras pessoas, de uma maneira extraordinária e improvável. Porque quem olhava para um aleijado, que já vivia aleijado há 38 anos, nunca iria dizer que aquele homem um dia poderia testemunhar de salvação, testemunhar, entrar no templo, vamos dizer assim. Porque nesse período aqui, alguém que vivia em, vamos dizer, adultério, em vários relacionamentos como essa mulher viveu, ou alguém que era aleijado, não tinha lugar na sociedade. Então, Jesus escolhe 2 pessoas. E no capítulo 4, nós vamos ver primeiramente que a mulher não conhecia Jesus, que ela vivia uma vida de maldição. No capítulo 5, que é o capítulo seguinte, nós vamos ver que o homem também não conhecia Jesus, e já estava a vida inteira em maldição. As 2 histórias têm uma coisa em comum. E, na verdade, muitas coisas em comum, né? E a maioria delas é maldição hereditária, ou o fato de carregar um fardo por gerações em uma família. E você vai ver aqui que para essa mulher estar no 6º casamento, ela não estava vivendo dessa forma há 5 anos, vamos dizer, ou há 2 anos. Era uma vida inteira vivendo maldição. Esse homem já vivia a vida inteira, 38 anos aleijado, ou seja, já era uma sequência de acontecimentos que ele vinha vivendo dessa forma. E a doença física do aleijado, vocês vão ver que aqui no capítulo 5, ele pode ser visto que aconteceu alguma coisa. Será que a família dele pecou? De onde é que vem esse pecado? Por que esse homem está desse jeito? Por que ele nasceu aleijado? Até hoje, nós temos esse costume de quando vê alguém especial, principalmente uma criança, quando ela nasce com alguma coisa, nós vamos mapear a genética dela. Alguma coisa tem, alguém já teve isso. De onde será que veio? Nós temos esse costume de achar que veio de algum lugar, veio de algum canto. E ainda que nós podemos ver isso. Para essa mulher viver dessa forma, aconteceu alguma coisa lá atrás. A mulher samaritana já estava no 6º relacionamento frustrado, destruído. E isso se dá por maldição hereditária. E isso é comprovado cientificamente e biblicamente. Tá? Quando a gente fala que destruição na família, ela vem através do espiritual, e a ciência também explica isso, é porque de fato ela pode ser explicada. Você pode verificar na sua família, tem algo que se repete de geração em geração. Existe um padrão que você vai ver que se repete. Todo mundo faz isso, todo mundo é desse jeito, tal coisa sempre aconteceu. Tem um primo, um tio, o meu pai, a minha mãe, fulano, ciclano, tem algo que se repete. E isso acontece. É explicado cientificamente e biblicamente também, tá? A neurociência ela é um estudo científico do sistema nervoso central, ou seja, a neurociência ela vai estudar a tua cabecinha, como é que tudo isso daqui funciona. Dentro da neurociência, tem uma área chamada epigenética, eu falei sobre ela aqui na Conferência dos Servos, se eu não me engano, acho que foi Conferência Servos, que a epigenética ela afirma que o ambiente, as pessoas que vivem ao teu redor, as tuas gerações anteriores vão modificar a estrutura do teu DNA de tal forma que você vai ter traços do seu pai biológico, da sua tia, da sua avó, tataravó, mesmo que você nunca tenha conhecido eles. Vamos dizer que você é adotado, mas você possui traços de personalidade,
de caráter que vem do teu pai biológico, por mais que você nunca tenha convivido com ele. E isso a epigenética explica. Você vai carregar isso com você. Recentemente, a epigenética descobriu que essa estrutura na molécula do DNA, ela perdura por até 4 gerações. Ou seja, se o teu tataravô cometia algo, existe uma tendência científica a você hoje cometer esse mesmo algo, por mais que você nunca nem conheceu o cara, não sabe nem o nome. E nós temos o costume, hoje em dia, de sequer lembrar do nome do nosso avô. Nós não conhecemos nosso avô, nós não conhecemos a história dos nossos bisavós, nós não conhecemos os nossos antepassados. E isso tem se tornado uma arma muito grande nas mãos de Satanás. Porque se você não conhece de onde você veio, você não vai ter como interceder e quebrar maldições que aconteceram lá no passado. Eu vou te explicar algo muito simples, dentro de uma vivência minha, tá? Isso que eu vou te falar agora, ele seria como se fosse um conhecimento empírico, porque foi algo que eu vivi. Certa noite eu estava orando para que o Senhor quebrasse sofismas, que são pensamentos, que são ataques na mente. E eu orava muito por isso. Orava, clamava ao Senhor, e eu falava assim, eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero que o Senhor quebre isso na minha mente. E eu orei muito por isso, eu clamei, mesmo após ser curada da depressão e da ansiedade, eu ainda orava para que o Senhor quebrasse pensamentos. E eu orava, e orava, e uma vez eu falei assim, Senhor, te revela a mim, porque eu não sei mais o que fazer, sonda o meu coração, me fala de onde é que eu estou pecando, para que eu possa pedir perdão e me livrar disso de uma vez. E o Senhor falou muito claramente para mim, você precisa orar e pedir perdão por causa do seu bisavô. Eu falei, mas eu nem conheci ele, não sei nem o nome dele. E o Senhor repetiu de novo, ore e peça perdão. E eu falei, meu Deus, mas o que ele fez? O Senhor me revelou tudo pelo que eu teria que pedir perdão. E eram coisas muito pesadas. E eu comecei a pedir perdão pela meu bisavô, pelos meus avós, pelos meus pais, para que o Senhor quebrasse aquilo dali, para que não se repetisse mais na minha vida. Então era algo que maldição hereditária estava querendo fazer que se repetisse na minha vida. Assim como a mulher samaritana que vivia uma sequência de frustrações, Satanás também quer fazer com que isso aconteça na nossa vida. Assim como o aleijado do tanque de Betesda, Satanás também tem o interesse de fazer isso nas nossas vidas, com que maldições se perpetuem, para que Deus seja tido como um mentiroso. Você talvez já recebeu uma profecia na sua vida um dia, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser dessa forma, você vai receber isso, e se passaram anos e anos, e você isso ainda não aconteceu. Só que a intenção de Satanás é justamente fazer com que esses anos se passem e você permaneça da mesma forma, para que Deus seja tido como mentiroso. Só que o conhecimento disso daqui vai trazer algo para você que pode ser um divisor de águas, porque a Bíblia fala que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Riane, mas como ele vai cumprir? Verifica o teu passado. Nós vivemos hoje numa geração de mulheres frustradas, principalmente mulheres frustradas. Nós vemos que o feminismo tem crescido muito nos últimos tempos. As mulheres, elas têm tido prazer de professar que são feministas. Eu sou dona de mim, eu me amo, eu mando, porque lá em casa quem manda sou eu que digo a última palavra, o meu marido só me obedece. E as mulheres têm tido orgulho de falar isso, cada vez mais. E isso é uma armadilha de Satanás para nos levar contra a palavra do Senhor. Nós não fomos feitas para mandar dentro de casa. Nós fomos feitas para ser auxiliares. O homem que tem que ter o trabalho. E a minha irmã mais velha hoje colocou sobre isso no status dela, porque a minha irmã mais velha sempre foi muito pulso. É eu que faço, sou eu que mando, faz, é assim, é desse jeito, eu não quero, não vai. E o Senhor tem quebrado isso na nossa geração. E eu vou te explicar o porquê. Essa sensação de eu sou dona de mim, eu me mando, eu sou o que eu sou, na verdade é uma característica claríssima dentro da psicologia de alguém ferido. Você apenas é alguém ferido. Alguém te magoou tanto lá no passado, ou você cresceu vendo tanta coisa ruim dentro do casamento dos seus pais, ou dentro do local onde você morava, que a epigenética modificou o teu DNA, colocando em ti um caráter ruim, duro. Eu me amo. E você precisa repetir a palavra eu me amo, para que você
Busque dentro de você a confirmação de algo que você não escuta. Eu não preciso, eu me amo, eu sou mais eu sou livre, eu sou feliz assim, eu estou bem. E você pode ver que quem posta, que quem publica essas coisas, na verdade é uma solteirona frustrada, doida para casar. Fui profeta agora, não foi que todo mundo riu, está vendo só? E isso acontece, irmãos, não adianta. A palavra do Senhor diz em Gênesis, o Senhor fez Deus o homem, viu que ele estava só e viu que não era, e fez para ele o quê? Fez para ele uma companheira. Aí tu quer dizer que tu é feliz sozinho, porque eu sou feminista, eu sou top sozinho. Não é, meu irmão, Deus te veio para casar. E é para casar, para viver algo que o Senhor tem para ti. Aí tu vê como a mulher samaritana já estava no 6º casamento, e ela achava que era daquela forma que o Senhor tinha chamado ela para viver. Talvez foi assim que Deus me chamou. São 6 casamentos, tanto que Jesus fala, tu falaste bem agora, tu já tiveste 5 maridos, e esse que tu tem agora também não é teu. Ou seja, ela já estava saindo do 6º, talvez iria para o 7º, se não se encontrasse com Jesus. Mas o encontro com Jesus mudou a história daquela mulher. O encontro com Jesus foi o divisor de águas na história daquela mulher. A palavra diz em Êxodo 20, capítulo 5, que o castigo pelos pecados dos pais vai da 3ª até a 4ª geração. A ciência apenas confirma aquilo que a Bíblia já falava. A epigenética descobriu agora que pode modificar um DNA até 4 gerações depois. E a Bíblia já falava isso. Só que a Bíblia também fala que ele faz misericórdia até 1000 gerações. Satanás quer destruir 4 gerações tuas, mas tu tem um pai que quer abençoar até 1000 gerações tuas. Você tem um pai, você não entendeu ainda, você tem um pai que quer abençoar até 1000 gerações através de você. Eu hoje carrego algo que o meu avô tinha, o pai do meu pai. Eu vivi muito pouco tempo com o meu avô, e eu não soube aproveitar o que aquele homem de Deus tinha na vida dele, na época quando eu não era convertida. Mas o Senhor foi muito claro comigo, e Ele disse que eu iria carregar o cajado do meu avô, e eu falava, mas como assim, vovô? Eu não entendia, né? Meu avô morreu, ainda não era convertida e eu não entendia, mas o Senhor disse várias e várias vezes que pela misericórdia e pelo amor que Ele tinha pelo servo dele, que era o meu avô, a outra geração iria carregar a mesma unção que ele carregava. E ele ainda disse que a geração que veio após ele não quis, mas a próxima geração carregaria, que foi a geração do meu pai, no caso, que é o que ele fala. E durante muito tempo eu fiquei sem entender, mas é porque o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. E agora pense no futuro que esse homem aqui tinha, o aleijado do tanque de Betesda. Esse homem, ele foi chamado até aquele momento para viver uma vida de frustração. O cara, ele vivia aleijado, jogado na beira de um tanque como mendigo, e ele não tinha perspectiva de vida nenhuma até então, até que o Senhor se encontrou com ele e modificou toda a história dele. E nós vamos ver que a mulher samaritana, ela acreditava que de fato era aquela forma de viver, era viver derrotada, viver solteira, frustrada, ferida, carregando desilusão e feridas que talvez a geração passada já carregava, que aquilo era algo normal, era natural. E quando eu li isso daqui, eu entendi o meu sonho. O mendigo vivia na rua achando que era comum viver de migalhas, viver de esmola, quando na verdade o pai dele, que era o rei, queria entregar algo de melhor para ele. E talvez hoje nós vivemos como mendigos, com pequenas esmolas, achando que esse é o total da promessa do Senhor para a nossa vida. Talvez nós vivemos 38 anos como como o aleijado vive aqui, achando que aquilo ali é normal. Ah, Senhor, é assim que eu tenho que viver, eu já estou aqui há tanto tempo. Todos os dias o anjo desce e agita as águas, mas eu não consigo descer. Mas o que Deus tinha para esses dois era um encontro com Jesus que modificaria não só a vida deles, mas de todos que vivem ao seu redor. Pense aí agora, se você vencer, quantas pessoas vencerão junto com você? Eu tenho alguns sonhos, e um deles é conhecer a neve. Eu já falei para Deus que eu quero muito conhecer a neve. Eu quero muito estar num lugar com neve. Eu não sou uma criatura do sol, e é perceptível, né?
não gosto de sol. E eu tenho muita vontade de ir para um lugar que neva, para um lugar que tem frio. E eu falei uma vez... Quem se antecipa governa, Trícia. É assim que diz o teu irmão. Então me leva. Tá vendo? E aí, tenho muita vontade de conhecer a neve. Uma vez eu falando para o Senhor. Só que era algo que eu não falava para ninguém, porque as pessoas poderiam... meu pensamento era, para que eu vou falar isso para alguém? As pessoas vão dizer que eu sou cabocla, né? Olha a paraense cabocona querendo conhecer a neve. E eu orava isso ao Senhor. Falava ao Senhor. E um dia, a pastora Ana, raio-x de Jeová, veio para mim e ela disse assim: você tem orado e pedido algo ao Senhor, e é uma viagem, e o Senhor fala que Ele tem preparado isso não somente para ti, mas para os teus. Tu não vai sozinha, tu vai desfrutar disso com os teus. E o Senhor me mostra um trem vermelho, presta atenção, o Senhor me mostra um trem vermelho, onde você estará com os teus, e eu vejo livros, e eu vejo chá, e aquilo me arrepiou muito na hora, porque esse trem vermelho, ele passa exatamente da Suíça até a Itália, somente nos dias de neve. E eu vou andar no trem vermelho da Suíça para a Itália. Quando, Riane, eu não sei, não me interessa, nem para ti também, porque Ele não me disse, mas eu vou viver. Porque Ele disse, e Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Eu não nasci para viver o que a minha epigenética diz. Eu venho de uma geração de pessoas frustradas financeiramente, espiritualmente, matrimonialmente, extremamente frustrada. Só que eu falei, em mim basta, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser um mendigo, eu quero ser a filha do rei de fato. E é para isso que o Senhor nos chama. Muitas vezes nós temos a oportunidade de receber milagres e perdemos a oportunidade porque não reconhecemos a grandiosidade do nosso Deus. Nós vemos em João, capítulo 4, versículo 10, nós acabamos de ler. Se tu soubesses, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu conhecesses, e isso aqui é fato, às vezes a gente não mergulha. A gente acaba se perdendo no caminho. A gente perde tanto as bênçãos materiais quanto as espirituais, irmão, porque de todas as coisas que o Senhor pode te prometer, de todas as coisas que o Senhor pode te ofertar, a mais valiosa é a presença dEle. Porque quando te faltar pão, vai ter a presença. Quando te faltar roupa, vai ter a presença. Quando te faltar tudo, se você tiver a presença, já basta. Há um ano atrás, a minha farmácia estava pegando fogo, o meu marido estava recebendo um diagnóstico de câncer maligno, tudo veio só de uma vez, no mesmo dia, pegando fogo no prédio, o diagnóstico dele, tudo de uma vez. E eu lembro que a única coisa que eu consegui fazer foi ir lá para fora, eu fiquei olhando, o prédio pegando fogo, o povo entrando na minha farmácia, quebrando tudo, derrubando tudo, e eu falei assim: Senhor, eu sei o que é passar fome, e eu sei o que é estar bem alimentado. Eu sei o que é estar cercado de pessoas e também sei o que é estar sozinho. E de uma coisa eu sei, eu posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a Tua presença. Porque de todas as coisas que eu já perdi um dia, que eu posso te falar que mais me doeu, foi perder a presença do Senhor. Eu já tive um momento da minha vida onde eu orava e o céu estava de bronze. Não sei se você já passou por isso. Mas quando você fala, Ele não responde. Quando você ora e Ele não fala contigo. Quando você clama, chora, Senhor, pelo amor de Deus, fala comigo, e tu não sente nada. Quando eu senti isso dessa vez, eu lembro que eu falei para o Everton, Everton, ora, coloca a mão na minha cabeça e expulsa tudo quanto é demônio, porque eu não estou sentindo a presença do Senhor. E eu sinto que eu vou enlouquecer se eu ficar mais um dia orando sem sentir Ele. E quando eu orei, o Everton veio comigo e disse assim: calma, cunhada, tu já vai sentir. Eu falei: não, eu quero que tu ore, coloca a mão na minha cabeça, pelo amor de Deus, eu não estou sentindo. E a única coisa que o Everton falou foi isso, ele me abraçou e falou: calma. Eu lembro que a Sueli chorou me abraçando também, porque eu estava muito desesperada, eu precisava sentir a presença de Deus. E depois de muitos dias orando, clamando, eu falei assim: Senhor, me mata logo. Eu posso viver sem trabalho, eu posso viver sem as minhas filhas, eu posso viver sem meu marido, eu posso viver sem meus pais, mas definitivamente sem a Tua presença eu não posso viver. Me mata, me leva de uma vez, porque eu não vou conseguir viver. E Ele virou para mim, e
impressionante como quando ele chega, não tem como tu não sentir. E ele virou para mim e ele falou muito suavemente, ele disse assim: eu fiquei sem falar contigo para que você possa falar não somente da boca para fora, mas de todo o coração, que você não pode viver sem mim. Até hoje você só falou da boca para fora, eu não posso viver sem ti, mas agora você sabe de fato o que é viver sem a minha presença. Agora você sabe de fato o que é não me sentir. Você passou somente 3 dias sem me sentir, você quase morreu. Então para pensar nisso. Agora você pode professar, você pode testemunhar de fato que sem mim você não pode viver. Irmãos, a sensação que eu tinha era de que eu bebia água e a sede não passava, que eu comia e não me enchia, que eu dormia mas eu não descansava. E é isso que Ele é. De todas as coisas que você precisa, pense no seu sonho mais alto como o meu, de viajar de trem da Suíça para a Itália, não é nada na frente de Jesus. Ariane, mas os meus filhos não é nada, meu casamento não é nada, não é nada. E cada dia mais eu tenho tido essa convicção de que nós, sem Jesus, sem a palavra, sem a revelação divina do Filho do Rei, nós não somos nada. A Trícia me emprestou um livro e ela disse assim: tu consegue ler esse livro até o dia 15? Eu falei: consigo, acho que sim. E eu falei: eu consigo, com muito medo, porque eu amo ler, mas se for um livro que eu goste muito, eu devoro o livro em 3, 4 dias, 5 dias, dependendo do tamanho. Mas se for um livro que não me agrada muito, eu vou ler na força do ódio, porque eu não aceito ler, começar e não terminar. Então eu vou concluir a leitura, mesmo que eu não goste. Só que eu demoro um pouco mais. E eu peguei esse livro, quando ela me mostrou só a capa, eu peguei a capa e comecei a chorar. E a capa diz assim: eu me atrevi a chamar-lhe de pai. Eu me atrevi. É um atrevimento nosso, como mendigos, chamar o Rei dos Reis de pai. Só que ao mesmo tempo é uma dádiva, é o que Ele quer, é como Ele quer. E esse livro me faz chorar em todas as páginas que eu abro. Todas as páginas que eu vou abrindo, eu vou chorando lendo esse livro, porque era uma moça muçulmana que se converteu ao cristianismo somente lendo a palavra. Jesus se revelou a ela através da palavra, Deus se revelou a ela através da palavra, o Espírito Santo se revelou a ela através da palavra, só lendo a palavra, sem igreja, sem irmãos, dentro do quarto dela, lendo a palavra. E ela clamou, ela disse assim: Senhor, te revela a mim, se o Senhor de fato existe, eu quero te conhecer e eu quero te sentir. E a parte que eu chorei, Trícia, na hora que ela fala que ela está de joelho, ela sente como se ele sentasse e colocasse a cabeça dela recostada no colo dele, e ele afaga ela, ela sente ele afagando ela, e ela fala: Pai, me perdoa por ter demorado tanto de te conhecer. E de fato é essa a sensação quando nós conhecemos de fato Jesus. A única coisa que vem na nossa mente é: me perdoa por eu ter demorado tanto a te conhecer. Bate um desespero. E ainda nesse livro ela fala que ela sentia um cheiro muito bom, um perfume muito bom, e era um cheiro tão forte que quando ela acordou, ela continuou sentindo o cheiro que vinha, e o cheiro vinha da Bíblia. E o Senhor se revelava a ela no sonho e dizia assim: o perfume se espalhará pelo mundo inteiro. O perfume se espalhará pelo mundo inteiro. E quando ela acordou, o perfume vinha da Bíblia, vinha da palavra. E uma muçulmana no Paquistão se converteu somente lendo a palavra. Irmãos, leiam a palavra. Não tem nada mais lindo do que isso daqui, cara. De todos os livros que eu já li. E eu posso te afirmar que eu gosto de ler. Gosto um pouquinho. E de todos os livros que eu já li, nenhum se compara a ele. Nenhum chega perto dele. Eu já li coleções e coleções. Eu já li toda a coleção da Anne de Green Gables. Eu já li todos os livros do C.S. Lewis. Eu já li todos os livros de Charles Spurgeon. Nenhum se compara à revelação da palavra. E esse livro ele tem um cheiro, eu não sei te falar. Mas quando eu abro, eu fico cheirando as páginas. Porque ele tem algo, um perfume que fica na tua mente. E assim é a revelação de Cristo. Quando Jesus chega, não tem como permanecer da mesma forma. E eles aqui, eles talvez não tinham a oportunidade de conhecer Jesus.
Eles estavam ali em cidades, não existia o WhatsApp, não existia telefone, não existia nada disso. Então, de fato, era difícil para eles conhecer a Cristo nesse período aqui. Hoje nós temos muitas ferramentas, nós temos celular, YouTube. Se você não quiser ler a palavra, você pode colocar no YouTube, que vai ter lá vários e vários canais que tem a Bíblia falada para você ouvir. Eu tenho uma Bíblia que ela tem um QR Code, e você pode ler aquele QR Code, e ela vai abrir direto os áudios de uma voz, lendo cada uma das palavras. Ou seja, se você não leu hoje, é porque você de fato não quer conhecer a Cristo. Nós temos uma acessibilidade terrível à palavra do Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande hoje em dia a acessar quem é Cristo de fato. E esses dois aqui, eles não tinham como acessar. Mas nós vamos ver que Jesus, que Deus, Ele é tão sedento de se manifestar à sua igreja, de se manifestar ao seu povo, que Ele procurou. Nós vamos ver aqui que era necessário que Ele passasse por Samaria. Ele quis entrar e ir ao tanque de Betesda. Ele quis, ele achou que era necessário. Ele vai chegar aqui para a mulher samaritana, e ele pede algo para ela. Ele puxa assunto com ela. E com o aleijado no tanque de Betesda, ele pergunta: o que tu quer? E é como Jesus está hoje em dia, como Deus está hoje em dia. O que vocês querem? Pelo amor de Deus, eu quero fazer alguma coisa por vocês, para que vocês não vivam mais da mesma forma. Eu quero manifestar a minha glória, eu quero manifestar o meu poder, eu quero fazer alguma coisa no meio da minha igreja. E nós crescemos ouvindo, eu não sei vocês que são mais novos do que eu, mas eu cresci num período que se falava muito que se você não casasse, que se você vivesse uma vida exclusiva para Cristo, que se você não assistisse televisão, que se você se vestisse de tal forma, se você não cortasse o cabelo, se você não usasse maquiagem, se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, a glória do Senhor iria se manifestar na tua vida. E é algo muito bonito, a gente lendo por esse lado, né? Alguém que dedica a vida a Cristo, alguém que não corta o cabelo por causa de Cristo, alguém que não assiste televisão por causa de Cristo. Mas só que essa é uma forma de nós acharmos que nós podemos manipular a glória de Deus. E não existe forma de manipular a glória de Deus, porque quando Ele chega e pronto. Quando Ele faz e pronto. E nós achamos que nós podemos manipular a manifestação do Espírito. E nós vamos ver aqui que quando Jesus quer fazer, Ele chega e Ele faz. Ele foi até Samaria, judeus não falavam com samaritanos, e Ele foi a si mesmo e falou com a mulher. Naquele período, pessoas que eram atrofiadas, aleijadas, não andavam em sociedade, ainda mais num sábado, e Ele foi assim mesmo e fez. Ou seja, Ele não precisa da nossa ajuda para nada. Ele vai fazer. A única coisa que Ele quer é ser conhecido. E por que nós perecemos tanto, Riane? Por que ainda existem tantas pessoas passando fome? Por que ainda existem tantas maldições hereditárias? Porque na minha família todo mundo é assim, ou não casa, ou é doente, ou sofre, ou tem depressão, ou tem ansiedade, ou todo mundo se divorcia. Porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. É Bíblia. Eu poderia falar para ti aqui 4, 5 horas, mas se tu ler a Bíblia em 1 hora, tu vai ter todo o conhecimento do que eu estou falando aqui para ti. Conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos manipulável você é. Quanto mais você buscar a palavra do Senhor, menos Satanás vai tentar te abater. E veja bem, sexta-feira na vigília, a Vitória pregou algo que ela falou assim: todas as vezes que Satanás enfrentou Jesus passou 40 dias de jejum, e após os 40 dias de jejum, Jesus estava no deserto orando, e Satanás veio peitar Jesus. No momento que Satanás peita Jesus, ele usa a palavra. Ele não foi inventar histórias mirabolantes, ele usou a palavra para peitar Jesus. E o que Jesus responde? Na palavra. Jesus não falou nada além da palavra. E Ele era Deus. Ele poderia muito bem fazer e Ele iria assumir, mas Ele usou a palavra, porque é a única forma
de refutar, é a única forma de peitar, é a única forma de ter entendimento daquilo que você vai fazer. Conversava até essa segunda-feira com a Esté no discipulado, e eu falei assim: Esté, eu não consigo entender, ou entendo na verdade, né, com perdão da palavra, eu entendo, como existem pessoas que têm medo de demônio. Você não pode subestimar o seu inimigo, é claro, mas você precisa entender que é uma batalha já vencida. A palavra do Senhor diz que eu te dei autoridade para que você pisasse em serpentes e escorpiões, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, todo mundo sai. Não é porque a Riane vai levantar a mão, é porque o nome de Jesus é poderoso para fazer. E aonde a gente vê isso? Na palavra. Se tu não lê a Bíblia, com certeza, quando o cara cai gritando do teu lado, tu vai dizer: ai meu Deus, vai lá alguém orar. Vai ter medo. Porque não leu a palavra. Não é porque tu vai levantar a mão, tu não tem um superpoder igual o Homem-Aranha, que tu vai jogar ali ele, que ele vai sair. Não é de ti, é Jesus. É o sangue de Jesus, é o poder de Jesus, é o nome de Jesus. É o nome dele. Ao seu nome todo joelho se dobra, toda língua confessa. É o nome de Jesus. Mas você só vai conhecer isso na palavra. Se você não conhecer, você vai passar 38 anos como o aleijado do tanque de Betesda, mendigando, achando que é tudo que Deus tem para ti, quando na verdade você tem uma vida plena, abundante, como Ele mesmo disse. Se você não conhecer, você vai viver 5, 6, 7, 8 casamentos frustrados, vai virar feminista achando que está feliz, vai postar foto, eu me amo, achando que está top. Mas é na palavra que o Senhor vai se revelar a ti, vai dizer que você é uma princesa perfeita que merece o melhor. É na palavra que o Senhor vai se revelar a ti ao ponto de te fazer ser que nem a minha filha Gabriela. Quando tu fala, tu tá linda, ela vai dizer, eu sei. Porque ela tem convicção do que ela é. E só quem pode te dar a convicção do quão amado você é Jesus. Você quer essa revelação? Leia a palavra. Comece por João, para que você pegue a autoestima de João. Eu, o discípulo amado, eu, o mais amado, é a convicção de um amor que quebra todas as barreiras, é a convicção de um Deus que pega alguém que era um mendigo aleijado e transforma em alguém que pode professar o nome de Jesus a outros e outros e outros. Hoje eu falei para a Jéssica assim, eu falei, Jéssica, eu não sei o que ele viu em mim. Na mesma hora ele me deu uma puxada de orelha, ele disse, eu não vi nada em ti, mas foi justamente o nada que me chamou a atenção. Porque é através de um nada que eu posso fazer tudo. Se tu fosse alguma coisa, eu não te chamaria. E aí eu fiquei ali calada, chorando e anotando, tá bom. Eu já entendi. E a verdade é que o inimigo tenta te fazer ser um nada para que você seja um nada para a sociedade, mas quanto menos você é, mais Jesus te quer. Quanto mais lá no chão tu estiver, eu posso te afirmar, mais Ele vai te querer. Mas Ele vai te transformar. E nós vamos ver que os dois aqui, eles tinham algo em comum. E era algo em comum muito ruim. Eles, quando eles se encontraram com Jesus, eles deram desculpas para não serem livres. Pois eles achavam que Jesus não poderia fazer nada por eles. A mulher disse, Senhor, mas tu não tem nem como pegar a água. Como é que tu vai pegar a água? E Jesus falando, e depois ela disse, mas tu és judeu, eu sou samaritana. Senhor, mais. E aí vem o aleijado, quando Jesus pergunta, tu queres ser curado? Senhor, mas todas as vezes que o anjo agita as águas, outros passam na minha frente, eu não consigo. E nós somos assim, todas as vezes que Jesus nos chama para orar, para ler a palavra, para receber mais dele, Senhor, mas eu estou tão cansado, trabalhei tanto hoje, Senhor, mas eu acordei tão cedo, não vou dormir tão tarde, Senhor, mais, e as desculpas vão te afastando de viver a totalidade da promessa. As desculpas vêm na nossa mente para querer perpetuar a epigenética ruim, de viver como um aleijado, como um mendigo, como uma mulher adúltera que casa e não fica com ninguém, como alguém torto que não tem nada na vida. E o Senhor quer quebrar ciclos, mas é através da palavra. Nós vamos ver que um disse que era muito difícil, o outro disse que era difícil descer nas águas, mas Jesus queria os dois assim mesmo.
E pense em algo: se você for liberto e receber o milagre que você quer, se você quebrar os ciclos que você vive, se você quebrar toda a epigenética que te segue até hoje, quantos mais serão alcançados? Não serão somente os teus filhos, mas os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e automaticamente os teus vizinhos, ou aqueles que moram próximos de ti. Se você conseguir hoje ser livre, quantos mais serão livres? Quantos Jesus pode salvar e alcançar através de você? Quantos mais você vai conseguir fazer com que conheçam Cristo quando você de fato conhecer a Ele? Fique com isso na sua mente. Eu quero que você leia comigo agora em João 4, 28, 29 e 30. Pode ficar de pé, que a gente vai estar orando. Queria chamar o pessoal do louvor. João capítulo 4, versículo 28, 29 e 30. Fala assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: venham ver o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí passa lá para o 40, 41, 42. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram. Veja bem, porque a mulher creu. Porque a mulher teve um encontro com Jesus, porque ela recebeu a libertação, ela foi e anunciou o nome de Cristo. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que foi dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o que é o Salvador do mundo. E aí você pula lá para o capítulo 5, versículo 14 e 15. Capítulo 5, versículo 14 e 15, fala assim: depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás são, eis que você já está curado, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Após ser curado, após ser liberto, através da vida do aleijado do tanque de Betesda, outros judeus conheceram a Cristo. Quantos aleijados mais estão lá fora esperando que você seja curado? Quantas mulheres estão lá fora esperando que você viva uma nova história para você poder testemunhar e crer também naquilo que Jesus pode fazer? Só que você vai conhecer através disso daqui. Tudo que eu te falei hoje se resume na palavra. Conheça a palavra e vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É o que o Senhor fala. No momento que eles estiverem tocando louvor, eu quero apenas que você peça para que o Senhor se revele a você, para que você conheça a Cristo. Não existe nada além disso que você precise hoje. Eu sei que quando você vem para um culto de quarta-feira, você vem com o pensamento de que você precisa de muitas coisas, que você queria muitas coisas, que você queria provisão, que você queria cura, que você queria tudo. Mas veja que esses dois, a única coisa que eles precisaram foi se encontrar com Jesus. Quando eles encontraram com Jesus, todo o resto aconteceu, e é apenas disso que nós precisamos. Amém? Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor se revele a nós, Deus. Que nesse momento, Deus, o Senhor revele o teu Filho amado, que o Senhor revele a raiz de Davi. Que o Senhor venha manifestar a tua glória, Senhor, para os teus filhos, para que a tua igreja te conheça em sua totalidade, Deus. Pai, eu sei que o evangelho é apenas um mendigo dando pão para outro mendigo, Deus. Eu sou apenas um mendigo, Deus, mas o Senhor pode e quer se revelar à tua igreja, Senhor. Eu sei que tem chegado o tempo onde o Senhor clama por uma igreja que te conhece,
por uma igreja que sabe a quem serve, porque somente conhecendo a quem nós servimos, nós poderemos falar com autoridade quem Tu és, Jesus. Então te manifesta a Tua igreja, Senhor. Escuta o clamor da Tua igreja. A verdade é que a humanidade vive, Senhor, um período de sede e fome por alguma coisa, mas não sabe o que é, Senhor. Nós vivemos em um período de tanta necessidade da manifestação da Tua glória, que muitas das vezes nós tentamos reproduzir ela onde o Senhor não está. Oh Senhor, tem misericórdia de nós e te revela, Senhor. Assim como o Senhor achou que era necessário passar por Samaria, assim como o Senhor achou necessário entrar no tanque de Betesda para se encontrar com duas pessoas totalmente improváveis e fora do padrão da sociedade, o que eu quero te clamar essa noite, que o Senhor venha nos encontrar, Deus. Talvez nós não sejamos o padrão que a sociedade espera, talvez nós viemos de uma genealogia ruim, de casamentos destruídos, Senhor, de destruição financeira, de destruição matrimonial. Nós viemos talvez de uma família que carrega cargas genéticas ruins, que trazem depressão, ansiedade, transtornos, que trazem doenças, Senhor. Mas nós queremos ser alguém que vai quebrar ciclos, e isso somente será possível se nós tivermos um encontro genuíno contigo, Jesus. Então eu te peço, te revela a nós nessa noite. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que curam, que limpam, águas que correm do trono. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Flua no rio do Senhor, que traz cura, que traz restauração. E existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia
Tu és a fonte, Senhor. Pai, ó Senhor, te manifesta no meio da tua igreja, Espírito Santo de Deus. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha quebrar diagnósticos, Deus. Pai, não importa o que a ciência diz, Senhor. Não importa se a ciência diz que até 4 gerações serão amaldiçoadas com cargas genéticas ruins. Pai, eu confio naquilo que a tua palavra diz. E a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor irá visitar até 1000 gerações com graça e misericórdia. Então, Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor comece um ciclo diferente em cada um dos que estão presentes aqui, Deus. Que o Senhor comece, Deus, quebrando maldições hereditárias. Que através daqueles que estão aqui presentes, o Teu Espírito Santo se manifeste, mostrando que é o Senhor quem dará a última palavra. Não importa aquilo que aconteceu no passado, mas a partir de cada um deles, através do conhecimento da graça e misericórdia de Jesus Cristo, que é o nome que toda língua confessa, é o nome que todo joelho se dobra, gerações serão modificadas. Ó Filho de Davi, ó Filho de Davi, te manifesta, Senhor. Assim como aquele cego clamou a ti, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver, Senhor, essa noite a tua igreja clama por ver mais da tua glória, Deus. Assim como aquele cego clamou, eu quero ver a tua glória. Manifeste teu bom perfume em nosso meio. Nós queremos sentir o teu cheiro, Jesus. Nós queremos sentir o teu cheiro, Senhor Jesus. Quebra todos os sofismas da mente que afirmam que nós nascemos para viver em desgraça, em miséria, em doenças. Quebra todos os sofismas da nossa mente afirmando que nós nascemos para viver aleijados, que nós nascemos para viver como mendigos de migalhas e de pequenas coisas, quando na verdade nós somos filhos do Rei. Oh Senhor. Amados, ouça. Davi, quando ele ia até a tenda, ele se encontrava com o Senhor todos os dias. E o que o Senhor me fala é que quando Davi sentiu no seu coração o desejo de construir um templo, com o pensamento de que talvez com o templo construído ele teria um acesso maior à glória do Senhor. E o Senhor disse que ele não queria um templo, ele não precisava habitar em templos construídos pelas mãos de homens. Davi não entendia que o que chamava a atenção do Senhor naquele lugar não era a estrutura, era exatamente o coração de Davi. O que o Senhor quer essa noite não é lindas palavras. O Senhor não busca de ti uma oração perfeita. O Senhor não busca que você seja perfeito. Ele quer apenas o seu coração. O que Ele busca é apenas um coração aberto e disposto a conhecer o Rei dos Reis e a reconhecer quem te chamou primeiro. Pai, te revela aos teus filhos, é a tua igreja, Senhor. É a tua igreja, Senhor. O Senhor se levanta para um tempo onde Ele se manifestará para pessoas de uma forma que irão testemunhar grandes coisas. Assim como a mulher samaritana saiu e manifestou a glória de Jesus para outras pessoas, através daquilo que foi feito na vida dela, hoje você tem a oportunidade de conhecer esse Cristo e sair contando também aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. Da mesma forma que o aleijado teve a oportunidade de ser visitado por um Cristo que curava, que libertava, o mesmo Cristo está aqui nessa noite com a intenção de se fazer conhecido por você e de se manifestar à sua igreja. Pai, traz um tempo de fome e sede. Traz um tempo de corações feridos por um desejo de te conhecer através da palavra. Traz um tempo, Deus, onde a tua igreja clama em oração. Levanta uma igreja, levanta um povo no meio do teu povo, que está disposto a gastar tempo na tua presença, que está disposto a conhecer o Jesus que a palavra fala. Um povo que está disposto a gastar os joelhos orando, Senhor, até que a tua glória se manifeste, Deus, até que o Senhor se mostre, até que a gente venha sentir o cheiro do teu perfume, até que nós possamos conhecer, Senhor, a sensação da tua glória. Nós não queremos somente um arrepio na pele ou uma emoção, Senhor, nós queremos conhecer o Cristo revelado, Deus.
Nos mostra qual é a beleza que está em Ti que eu ainda não conheço, Senhor. Qual é a parte que existe em Ti, Jesus, que eu ainda não conheci? E é exatamente essa que eu quero conhecer, Senhor. Porque todas as vezes que eu me encontro contigo, o Senhor tira um pouco de mim e coloca um pouco mais da Tua presença, Senhor. Então encontra a Tua igreja até que nós venhamos ser totalmente preenchidos, para que possamos transbordar para outros, Senhor, que estão sedentos, Deus. Revela qual é a parte da Tua glória que nós ainda não conhecemos, Senhor. Porque se eu perder as minhas filhas, Senhor, ainda terei a Tua presença. Se eu perder, Senhor, os meus negócios, eu ainda terei a Tua presença, Jesus. Se eu perder tudo que eu possuo, Deus, se eu tiver a Tua presença, Senhor, isso basta. Então, Pai, Te manifesta a Tua igreja, Jesus. A humanidade anseia pela manifestação da Tua glória, Senhor. Nós anseiamos por um encontro, Deus. Então passa com os Teus rios no meio da Tua igreja e permita que os Teus filhos Te conheçam, Pai. Permita que eles entendam qual é a sua identidade de filhos do Rei, para que possam viver a totalidade da promessa, para que não sejam destruídos por falta de conhecimento, para que eles possam desfrutar uma vida plena e abundante, porque isso é o que a Tua palavra fala, Deus. É o que eu Te peço em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Você vai falar alguma coisa, pastor? Vamos receber nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Jesus. Parece que tem um gato convertido, né? Esse gato, ele foi embora. Misericórdia. Vocês estão bem? Nós vamos encerrar e continuar ao mesmo tempo, tá? Nós estamos no propósito de preparação para o encontro, para o Peniel. E toda quarta, todo domingo após o culto, a gente continua aqui ministrando em nome de Jesus. Amém? E sexta-feira também a gente tem oração, vigília, 22 horas, e tem sido sempre muito diferente. Cada vigília a gente tem experiências novas em Deus aqui. É bom que você esteja aqui também, amém? Você que sente alguma dor, o João está fazendo tratamento. Vem cá, João, deixa eu orar por ti, junto com a igreja. Pega para mim o óleo da unção aí, Roberão. Glória a Jesus. Tem mais alguém sentindo dores? Vem para cá que nós vamos orar aqui, tá bom? A gente encerra o culto. Vem cá, Theo, me ajuda aqui. Glória a Deus. Já unja o alto da cabeça do João. O que tu está sentindo, irmã? O que tu sente? Tu sente? Mas o que era o estômago? Ardente? Desde quando? Desde sempre? É o que desde sempre? Há muito tempo. Como é teu nome? Bel. Glória a Deus. O que é, irmã? É. Glória a Jesus. Irmãos, levante a mão para cá, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem com a Tua unção, vem com o Teu poder aqui, Senhor. Toca na vida do Emanuel, Senhor. Nós abençoamos o Emanuel. Obrigado porque hoje ele está aqui na Tua casa, Deus. E mais uma vez eu oro por essa criança, repreendendo toda a asma, Senhor. No nome de Jesus eu abençoo o pulmão dessa criança. E Deus, eu creio que a cura do Senhor já aconteceu na vida dele. E mais uma vez, Deus, no nome de Jesus, eu declaro que ele está liberto, curado, e que o crescimento dele vai ser um crescimento saudável, em nome de Jesus, que não terá sequela alguma, em nome de Jesus. Eu abençoo o sistema respiratório dele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a sua mãe, o seu pai, e que a glória de Deus transforme, Senhor, cada dia, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua filha. Eu repreendo todo o mal-estar, toda a dor que ela sente, Deus, agora que esse mal desapareça. Aleluias. Recebe a tua cura aqui, filha. O Senhor te restaura e todo mal-estar desapareça, em nome de Jesus. O Deus que cura doenças incuráveis também cura a virose
Ele elimina bactérias, infecção, e Ele limpa o teu corpo aqui em nome de Jesus. Recebe saúde, que toda opressão desapareça agora. Eu arranco toda a enfermidade, do alto da cabeça até a planta dos pés. Recebe a tua cura em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo João, eu abençoo, Deus, o pulmão do teu filho. Deus, que a cura do Senhor desfaça toda infecção agora, no pulmão, Senhor, no sistema respiratório, toda dor que ele sente, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu filho, e que nada venha, Deus, impedir o teu servo de ministrar ao Senhor. Abençoe, Deus, o sistema respiratório. Abençoe, Deus, também a sua voz, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nada venha parar o teu filho de ministrar ao Senhor. Nós abençoamos esses jovens, Senhor. Declaramos sobre eles saúde, em nome de Jesus, Pai. Deus, seja com a Bel, que está aqui, Deus, e ela crer no milagre, Senhor. Que essa dor no estômago desapareça de uma vez por toda, e que nunca mais essa dor venha afligir a tua filha. Recebe a tua cura aqui em nome de Jesus. Recebe o toque e a unção de cura no teu corpo em nome de Jesus. Quando eu tirar minhas mãos, eu arranco essa doença, eu arranco essa dor em nome de Jesus. Toda palavra que foi lançada contra a tua vida seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda maldição de enfermidade, de doença, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e eu te declaro curada. Seja livre de todo mal em nome de Jesus. Seja livre de uma vez por toda e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Sejam livres em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz, guarda-nos, protege-nos, e que possamos, ó Deus, cada dia viver a tua palavra, em nome de Jesus. Que a tua graça, que é abundante, seja sempre operante em nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua glória, e sobre a tua casa repouse bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E vamos continuar adorando, vamos continuar ministrando ao Senhor, em nome de Jesus.